Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 24. Obsessão. Pensamento e obsessão. O estudo da obsessão, conjugado à mediunidade, se realizado com maior amplitude, abrangeria o exame de quase toda a humanidade terrestre. Expressamos tal conceito à face do pensamento que age e reage, acarretando para o emissor todas as fecundações felizes ou infelizes que arremessa de si próprio a determinar para cada criatura os estados psíquicos que variam segundo o tipo de emoção e conduta a que se afeiçoe. Então, tudo o que eu penso se junta aos que os meus afins pensam e volta para mim acrescido das emoções afins. Portanto, felizes ou infelizes. Simples assim. Enquanto não se aprimore, é certo que o espírito padecerá em seu instrumento de manifestação a resultante dos próprios erros. Esses desajustes, como é natural, não se limitam à comunidade das células físicas, quando em disfunções múltiplas por força dos agentes mentais viciados e enfermiços. Estendem-se muito especialmente à constituição do corpo espiritual, que se reflete no cérebro ou gabinete complexo da alma, aí ocasionando os diversos sintomas de perturbação do campo encefálico, acompanhados dos fenômenos psicossensoriais que produzem alucinações e doenças da mente. Então, somos herdeiros de nós mesmos. Tudo de ruim que estamos enviando para as nossas células vai também para o nosso perispírito. Todas as emoções e sentimentos são assimilados pelo nosso cérebro e se manifestam em nosso comportamento, em nossa forma de agir. Perturbações morais. Não nos propomos a analisar aqui as personalidades psicopáticas do ponto de vista da psiquiatria, nem focalizar as chamadas psicoses de involução ou as demências senis, claramente necessitadas de orientação médica. Mas recordaremos que na retaguarda dos desequilíbrios mentais, sejam da ideação ou da afetividade, da atenção e da memória, tanto quanto por trás de enfermidades psíquicas clássicas, como, por exemplo, as esquizofrenias e as parafrenias, as oligofrenias e a paranoia, as psicoses e neuroses de multifária expressão. Permanecem as perturbações da individualidade transviada do caminho das leis divinas, assinalam a sua evolução moral. Então vamos entender aqui. Esquizofrenia são as alucinações. Parafrenia são os delírios crônicos. Oligofrenia são deficiências mentais. E paranoia é psicose caracterizada pelo orgulho exagerado, pelo egoísmo, suscetibilidade, desconfiança, mania de perseguição. Então, ele está dizendo que tudo isso são perturbações causadas pelo afastamento das leis de Deus. E continua. Enquanto se mantém a sua internação no instrumento físico transitório, até certo ponto ela consegue ocultar no esconderijo da carne os resultados das paixões e abusos, extravagâncias e viciações a que se dedica.
Então, essa encarnação é, de certa forma, uma defesa, porque enquanto eles estiverem encarnados dessa forma, seus obsessores não o encontrarão. E assim, apesar da deficiência, ele consegue aprender um pouco para numa próxima encarnação poder enfrentar esses obsessores e começar a resolver os problemas que ele criou. Assim, vive na paisagem social em que transita até que, arredada de semelhante vaso pela influência decisiva da morte, não suporta mais o regime de fantasia, obrigando-se a sofrer em si própria as consequências dos excessos e ultrajes com que imprudentemente se desrespeitou. Então, a pessoa que faz o que não deve, mesmo que a sociedade não saiba, sua consciência cobra. Torturada por suas próprias ondas desorientadas a reagirem incessantes sobre os centros e mecanismos do corpo espiritual, a mente cai nas desarmonias e fixações consequentes, e porque o veículo de células extrafísicas que a serve depois da morte é extremamente influenciável, ambienta nas próprias forças os desequilíbrios que a senhoreiam, consolidando-se desse modo as inibições que, em futura existência, dominarão temporariamente a sua personalidade, sob a forma de fatores mórbidos, condicionando as disfunções de certos recursos do cérebro físico, por tempo indeterminado. Então, lembrando que onde está o meu tesouro, está o meu coração. Esse indivíduo sofre desarmonias como resultado do que ele fez, porque ele sabe o que fez e isso vai levá-lo a estar com seus afins. E esse ambiente em que ele está vai levar a um reencarne com inibições, com deficiências no cérebro, que o ajudarão. E André diz, por tempo indeterminado, ou seja, às vezes são necessárias outras encarnações além dessa. Zonas purgatoriais. Entendendo-se que todos os delinquentes emitem de si oscilações mentais de terrível caráter, condensando as recordações malignas que albergam no seio. Então, aquele processo que André nos explicou, enviar um pensamento, esse pensamento se alimenta dos pensamentos afins e retornam mais robustos, se condensam. Então, ele está falando, né? Entendendo-se que todos os delinquentes emitem de si oscilações mentais de terrível caráter, condensando as recordações malignas que albergam no seu seio, compreenderemos a existência das zonas purgatoriais ou infernais como regiões em que as criações temporárias do remorso se complementam, associando arrependimento e amargura, desespero e rebelião. Ou seja, esses afins estão unidos e essa união forma uma egrégora, um lugar, uma região. Lembrando Jesus, onde está teu tesouro, aí está o seu coração. Vamos lembrar da região dominada por Gregório, lá do livro de Libertação, ou então da região descrita pelo livro Ação e Reação. Lembra que nesse lugar eles ficavam até pedir socorro com sinceridade, com real desejo de auxílio para mudar de faixa vibratória. Então eles eram recolhidos e ajudados. Portanto, as zonas purgatoriais ou infernais estão dentro de nós. Então, primeiro, eles vivem o remorso, ou seja, ficam presos à situação, revivendo essa situação, até que vem o arrependimento, a vontade de fazer diferente, e aí vem o pedido de socorro. Na intimidade dessas províncias de sombra, em que se agrupam multidões de criminosos,
segundo a espécie de delito que cometeram, espíritos culpados, através das ondas mentais com que essencialmente se afinam, se comunicam reciprocamente, gerando diante dos seus olhos quadros vivos de extremo horror, junto dos quais desvairam, recebendo de retorno os estranhos padecimentos que criaram no ânimo alheio. Está claro que, embora comandados por inteligências pervertidas ou bestializadas nas trevas da ignorância, esses astros permanecem circunscritos no espaço, fiscalizados por espíritos sábios e benfazejos, que dispõem de meios precisos para observar a transformação individual das consciências em processo de purificação ou regeneração, a fim de conduzi-las a providências compatíveis com a melhoria já alcançada. Então, um exemplo é aquela casa do Druso do livro Ação e Reação. Entretanto, semelhante supervisão não impede que essas vastas cavernas de tormento reeducativo sejam em si imensas penitenciárias do espírito, a que se recolhem as feras conscientes que foram homens. Então, espíritos animalizados pelos seus sentimentos, mas que têm consciência que são homens, foram homens. Aí permanecem detidas por guardas especializados que lhes são afins, o que nos faz definir cada purgatório particular como prisão-manicômio, em que as almas embrutecidas no crime sofrem de volta o impacto de suas fecundações mentais infelizes. Tiranos, suicidas, homicidas, carrascos do povo, libertinos, caluniadores, malfeitores, ingratos, traidores do bem e viciados de todas as providências, reunidos conforme o tipo de falta ou defecção. Defecção é o abandono voluntário e consciente de uma obrigação ou compromisso em relação a uma pessoa, a uma instituição, a uma doutrina, enfim. É uma deserção. A que se renderam, se examinados pelos cientistas do mundo, apresentariam à medicina os mais extensos quadros para estudos etiológicos da mais obscura enfermidade. Então, seria assim o estudo das causas das doenças. Assim, deduzimos que todos os redutos de sofrimento, além túmulo, não passam de largos porões do trabalho evolutivo da alma, na forma de grandes hospitais carcerários para tratamento das consciências envelhecidas. Ou seja, todos esses lugares fazem parte da nossa evolução. Vamos entender que não há castigo. A pessoa está lá por sintonia. Reencarnação de enfermos. Nos abismos expiatórios, voltam à reencarnação quantos se mostram inclinados à recuperação dos valores morais em si mesmos, transportados a novo berço, comumente entre aqueles que os induziram à queda, ou seja, os seus afins, quando não se veem objeto de amorosa ternura por parte de corações que por eles renunciam à imediata felicidade nas esferas superiores, são resguardados no recesso do lar. Então, lembrando que nem todos têm pessoas que os amam a ponto de, como a mãe do André, né, que por renúncia reencarna para ajudar o marido e as suas amantes que sofreram, que estavam sofrendo, né, na zona purgatorial. Existem muitos indivíduos que vão contar com a ajuda de espíritos superiores. Às vezes, são eles que programam a reencarnação compulsória
dessas pessoas e ajudam em toda a preparação. Vamos lembrar lá no livro Os Mensageiros a reencarnação do Segismundo. Mas renascem no corpo carnal espiritualmente presos às linhas inferiores de que são advindos, assimilando facilmente o seu influxo aviltante. Lembrando, afins atraem afins. Desse modo, desaparecem na arena física, mas, via de regra, quando não se mostram retardados mentais desde a infância, são perfeitamente classificáveis entre os psicopatas amorais, segundo o conceito da moral insanity, insanidade moral, vulgarizado pelos ingleses, demonstrando manifesta perversidade na qual se revelam constantemente brutalizados e agressivos, petulantes e pérfidos, indiferentes a qualquer noção de dignidade e da honra, continuamente dispostos a mergulhar na criminalidade e no vício. Então vamos lembrar que esse retardamento é a ajuda que ele recebe para não vivenciar os mesmos erros, mas sim para aprender com a família que os recebe. Se eles não tiverem esse retardamento, serão psicopatas, serão criminosos de modo geral. Aqueles espíritos relativamente corrigidos nas escolas de reabilitação da espiritualidade desenvolvem-se no ambiente humano enquadráveis entre os psicopatas, astênicos e abucólicos, fanáticos e hipertímicos, ou identificáveis como representantes de várias doenças e delírios psíquicos, inclusive aberrações sexuais diversas. Astênicos são os que têm perda de força física. Os abúlicos são os que têm incapacidade de tomar decisões. Os hipertímicos são os que têm excesso de euforia. Então, aqueles que já apresentam alguma melhora não vêm com retardo mental, mas sim com essas psicopatias que a psiquiatria vai tratar. Ou vai receber ajuda numa casa espírita ou de outra vertente religiosa, né? Não é só a casa espírita, outra vertente religiosa juntamente com a legião que está em sua volta. Então, quer dizer, não é só ele que vai receber ajuda, né? Vai toda aquela legião, né, de afins vai receber ajuda também. Ou vai se afastar e procurar outros afins, até que, como a gente diz, cai a ficha e recebe ajuda, né? Obsessão e mediunidade. Tais enfermos da alma, tantas vezes submetidos sem resultado satisfatório à insulina e à convulsoterapia. Hoje a gente não tem mais esse tipo de tratamento, mas ele diz porque era a prática da época que o livro foi escrito, né? Então vamos lá. Os submetidos a esses tratamentos, quando recomendados ao auxílio dos templos espíritas, poderão ser tidos como médiuns. Aí é a pergunta que fizeram, né? E o André responde: sem dúvida, são médiuns doentes, afinizados com os fulcros de sentimento desequilibrado, de onde ressurgiram para novo aprendizado entre os homens. Então, são médiuns porque estão dando passividade aos espíritos afins, mas são médiuns doentes. Por certa cota de tempo, são intérpretes de forças degradadas às quais é preciso opor a intervenção moral necessária, do mesmo modo que se previne medicação aos enfermos. Então, é preciso tratar com estudo para que ele aprenda a modificar seu modo de pensar e agir.
é preciso religião, ou seja, se religar com Deus. Trazendo consigo as sequelas ocultas da internação na província purgatorial, de que voltam pela porta do berço terrestre, exteriorizam ondas mentais viciadas que alentam as suas disfunções dos implementos físicos, ondas essas pelas quais recolhem os pensamentos das entidades inferiores a que lhe constituírem a cobertura da retaguarda. Então, aquele ser viciado com enfermidades que passou pelas zonas purgatoriais emite as ondas mentais viciadas. Assim, ele é envolvido por espíritos encarnados e desencarnados que estão na mesma sintonia dele. Está com aqueles que vão fazer com que ele volte ao vício. Por isso a necessidade da religião, por isso a necessidade da reforma íntima. Apesar disso, devem ser acolhidos nos santuários do Espiritismo por medianeiros de planos que é preciso transformar e ajudar, porque um espírito renovado para o bem, lei do Criador para todas as criaturas, é peça importante para o reajustamento geral dessa ou daquela engrenagem conturbada na máquina da vida. Então, todo aquele que é ajudado e consegue se melhorar, volta, e sua volta é festejada. Lembra da volta do filho pródigo? Por quê? Quando passamos por uma situação difícil, temos condições de ajudar outros que estão em situação semelhante com mais facilidade, porque nós temos empatia, ou seja, nós entendemos a situação do outro, sabemos pelo que ele está passando e sabemos como sair dessa situação. Tendo passado pela situação, nós temos mais facilidade de perdoar, porque entendemos o que se passa na cabeça do outro, e aí nós sabemos como ajudar. Doutrina espírita. É necessário considerar que a atividade religiosa digna e venerável em qualquer setor da edificação humana, ou seja, qualquer religião, exprime socorro celeste aos desajustes morais de quantos se demoram na reencarnação, buscando a restauração precisa. E compreendendo-se que elevada percentagem das personalidades humanas traz no íntimo do próprio ser raízes e brechas de comunhão com o passado de sombra, através das quais são suscetíveis de sofrer os mais estranhos processos de obsessão oculta, obsessão sutil disfarçada, a se reavivarem constantes nos diversos períodos etários que correspondem ao tempo de formação dos débitos kármicos que buscam equacionar no corpo terrestre. É justo encarecer assim a oportunidade e a excelência do amparo moral da doutrina espírita, como sendo o recurso mais sólido na assistência à vítima do desequilíbrio espiritual de qualquer matiz, por oferecer-lhes, no estudo nobre, no serviço santificante, o clima indispensável de transmutação e harmonização, com que se recupere no domínio dos pensamentos mais íntimos, para assimilarem a influência benéfica dos agentes espirituais da necessária renovação. Então, ele diz, no estudo nobre e no serviço edificante. Quer dizer, não é só estudar, é colocar em prática o que aprender, é ajudar o próximo, é ser a árvore que dá frutos. Ele diz, é indispensável a transmutação, ou seja, a reforma íntima é indispensável para transmutar as energias deletérias em que ele está mergulhado em energias sutis, energias benéficas.
É preciso harmonizar suas energias com as energias dos seus mentores, com as energias daqueles que estão ajudando. É mudar de faixa vibratória. Então, é indispensável a transmutação e harmonização com que se recuperem no domínio dos pensamentos mais íntimos. Não é mudança exterior, não é mostrar para o outro que agora eu sou bonzinho. Não é aquela pessoa que em casa, no trabalho, no relacionamento é uma pessoa e no centro é outra. O domínio dos pensamentos mais íntimos exige a mudança interior, exige ser melhor de verdade. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.